Boa noite, alma irmã de caminhada. Obrigado pela participação nessa empreitada da paz. Coloquemos nossas águas sobre a mesa e concentremo-nos no magnânimo Senhor de nossas almas, nosso guia, nosso pastor. Mas, por favor, cuidado para não adormecerem. Mestre querido, curvamo-nos diante da vossa grandeza misericordiosa para reverenciá-lo e agradecer por mais essa oportunidade do santo estudo dessa noite. Que a inspiração e o entendimento não nos faltem. Que Maria Santíssima, vossa mãe e também de toda a humanidade sofredora, nos doe uma pétala do seu carinho e a sua ternura, capazes de apaziguar os nossos ânimos, por mais rudes que transpareçam estar. Agradecemos também às mais de 600 famílias que devotadamente se dignam ouvir a vossa palavra e orarmos juntos. Humildemente pedimos o vosso consentimento para que possamos dar início à nossa reunião. Que assim seja. Passemos então à nossa leitura do Evangelho. A página sorteada de hoje está no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. No seu item 11, que fecha o capítulo, intitulado Jeremias e os falsos profetas. Vamos ao resumo. E eis que diz o Senhor dos Exércitos: não escuteis os que vos profetizam e os que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam e que andam na corrupção de seus corações: o Senhor o disse, tereis paz, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que escutou o que ele disse? Eu não enviara esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi profetas profetizarem a mentira em meu nome, dizendo: eu sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que mentem e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis, vós mesmos, e eu vos lançarei bem longe de mim. Jeremias, capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Vejamos agora, meus irmãos, a interpretação no Evangelho de um espírito protetor chamado Luós sobre essa passagem de Jeremias. Falando pela boca de Jeremias, disse Deus: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que naquela época os charlatães já abusavam do dom de profecia e os exploravam. Abusavam da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude
na nação judia, e fácil é compreender que os pobres ignorantes nenhuma possibilidade tinham de distinguirem os bons dos maus, sendo quase sempre ludibriados pelos pseudo-profetas que não passavam de impostores. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não os enviei e não lhes falei, e eles profetizaram por si mesmos. Mais adiante ele diz: eu ouvi esses profetas mentirem em meu nome, dizendo: eu sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que empregavam para explorar a confiança de quem eram o objeto. A multidão crédula não pensava em lhes contestar os sonhos ou as visões. Achava isso natural e constantemente os convidava a falar. Escutai os sábios conselhos do apóstolo São João quando ele diz: não acrediteis em todo o espírito, experimentai se são de Deus. Porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos são os médiuns que se não precatam bastante. Aí se encontra um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes falsos profetas. Passemos às nossas humildes observações adicionais. Meus irmãos e irmãs, desde remotos tempos sempre houve quiromantes, adivinhos e falsos profetas a nos tentarem a curiosidade. E muitos são os que diariamente se rendem aos encantos desses mercadores de promessa de felicidade fácil. À medida em que os ensinamentos de Jesus adentram nossas consciências, vamos nos apercebendo de que, infelizmente, os aproveitadores de outrora deixaram seus descendentes, que se estendem até os nossos dias. Mas esse tipo de fabricante de engodo só subsiste porque há os ignorantes, ou alguns ignorantes, que os veneram. Como o homem atual ainda carrega um místico dentro de si, alguns procuram incessantemente soluções sobrenaturais para a sua vida real. Curioso por querer antecipar o conhecimento do futuro, está sempre à procura de alguém que lhe satisfaça o ego, que lhe elogie ou que lhe faça uma previsão otimista do amanhã. Isso lhe reanima a alma, doando-lhe esperança em contraponto com as dificuldades vividas no dia a dia. Outras vezes se apavora quando o adivinho lhe traça um futuro sombrio e ameaçador. Mas em ambos os casos, e na maioria das vezes, esse ser deslumbrado se torna joguete nas mãos do seu falso conselheiro, que tudo prevê como solução fictícia, uma panaceia milagrosa para todos os problemas que somente o ouvinte, na realidade, com seu próprio esforço, será realmente capaz de resolvê-lo. Soluções místicas para situações reais de dia a dia não existem, amados irmãos.
As promessas do falso profeta mostram atalhos para se conquistar uma felicidade que nunca chega. Aí entra em cena a habilidade retórica para convencer o consulente iludido de que, a qualquer momento, ele será aplacado com a aura divina. Isso o faz curvar-se diante de todas as exigências vis do falso profeta, acabando por levá-lo à ruína financeira e moral. Desde tempos idos fomos convencidos de que é possível vencer sem fazer força, sem lutar. Daí o sucesso para os detentores dos jogos de azar, das promessas em nome do Cristo, dos amuletos milagrosos e das adivinhações, que rendem milhões a seus criadores. Dentre todos os falsos profetas, no entanto, o mais doloso é aquele que fala como embaixador de Deus ou de Jesus na terra, como enviado da divindade para solucionar todos os problemas, desde que se lhe dê vultosos numerários como recompensa. E a cada dia multiplicam-se seitas religiosas de todos os matizes, que prometem a felicidade sem culpa ou arrependimento, sem remissão dos pecados ou sem nenhum esforço. Esses fiéis se esquecem das palavras do Mestre, registradas por Mateus no capítulo 16, versículo 27. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. E o mesmo é citado em vários outros pontos da Bíblia, meus irmãos, por diferentes personagens. Jesus não promete que alguém vá conquistar a sua redenção espiritual pelo esforço que o outro faça por ele. Alguns gurus prometem jejuar para que você conquiste a felicidade. E você, ambicioso e preguiçoso, imaginando que encontrou um otário para trabalhar por você, paga. Mas, na realidade, você é quem é o bobo nessa história. É a esperteza do falso profeta se aproveitando de uma alma preguiçosa e comodista. Amados irmãos, tudo que fizermos aos outros em nome do Pai sempre será válido, como disse Jesus. Mas não esperemos que alguém nos vá promover a anjos sem o nosso esforço e elevação moral. Só com a assimilação e a aplicação das divinas leis nos livraremos das amarras ao retrocesso e alcançaremos voo em direção a uma eternidade libertadora. Muita paz. Passemos agora então à fluidificação. Estendamos as mãos na direção dessas águas. Todas as bênçãos vos rogamos, ó coordenador celestial, para que essas águas possam ser transformadas a partir deste momento em mitigadoras das nossas dores, sejam elas físicas, psicológicas ou espirituais. E que a nossa fé somatize positivamente em favor das nossas almas. Obrigado, Mestre dos Mestres. Água fluidificada e energizada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amados irmãos, aproximamo-nos do término dos nossos trabalhos. Ó Senhor, como é bom chegarmos ao final dessa reunião com a sensação do dever cumprido.
que a cada dia nos sintamos mais motivados ao trabalho no bem, única saída real das nossas masmorras morais para uma libertadora face. Que cada obstáculo que transponha a nossa vida possa ser encarado como uma nova oportunidade de crescimento espiritual. Que os deserdados da fé se vejam diante de uma avalanche de verdadeiros milagres de convencimento, capazes de persuadi-lo a retomarem a caminhada para vós. Que a nossa soberba seja implacavelmente combatida pela nossa própria consciência arrependida, de sorte que a humanidade e a caridade possam, lenta e gradativamente, se acercarem de nós. Saúde, paz e agasalho físico e moral para aqueles que vivem sob uma tempestade eterna de iniquidades. Pedimos humildemente as vossas bênçãos. Com a vossa permissão, damos por encerrada a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Jesus no comando, agora e sempre. Muito obrigado e boa noite.